noite a todos. É, mais um estudo, e eu não estou nem querendo dizer se o próximo vai ser o último ou não, porque tá sempre dando. Acho que eu estou esticando um pouco a paciência de vocês, mas estamos aí procurando realmente entender o que Deus tem para nós, né? Eu queria, antes de, na verdade, hoje eu não vou seguir muito esse esboço, né, que compartilhei com vocês. Nós estamos na última folha, né? Falta alguns itens desse. Nós estamos sobre o tempo da igreja, né? O tempo a era da igreja, como é que fica o reino. E é a parte que mais interessa, porque é onde nós estamos. É muito bom a gente ver o reino de Deus como plano de Deus durante toda a história, desde a geração. E é muito bom também, no final, a gente vai dar uma olhadinha rápida no reino futuro, mas o que mais interessa para nós, evidentemente, é como nós vamos viver o reino nesta era presente. É claro que o passado é importante para nós, é claro que o futuro também é, mas nós precisamos realmente ter uma visão do presente. Então, essa é uma das grandes questões, e eu sei que não é uma coisa muito fácil, muito racional, muito fácil de explicar, de discernir. Qual que é a diferença entre a igreja e o reino? Quando é que a igreja não é o reino? Quando que nós estamos perdendo, na verdade, o reino, a essência do reino? Falamos bastante sobre esse aspecto da essência do reino. Mas, então, eu quero ficar um pouquinho mais nesse aspecto do nosso tempo presente, para a gente poder entender um pouco mais e para a gente poder aplicar, se Deus permitir, para sabermos um pouco mais como aplicar isso, né? Eu quero começar, assim, nós falamos sobre a essência do reino ser aqueles dois princípios, né? Dois mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, o amor aos irmãos, e o servir, esse aspecto do nosso relacionamento com Deus. Mesmo quando a gente fala dos 2 mandamentos, ou quando nós falamos de Mateus 18, 2 ou 3, unidos em nome de Jesus, tendo contato com Jesus, é muito fora do nosso entendimento. O próprio relacionamento humano é muito misterioso. Como é que você estabelece realmente um verdadeiro relacionamento? Casais, a gente vive por décadas tentando realmente encontrar essa verdadeira unidade, essa coisa que é mais profundo do que só o convívio, o conhecimento no nível natural. Então, para conhecer a Deus é mais misterioso ainda, não que seja complicado, mas é que fica fora da nossa, às vezes, do nosso vocabulário, da nossa facilidade para entender. Mas eu quero falar, assim, agora sobre esses aspectos da vida presente. Nós vamos usar um pouquinho daquilo que nós vimos em anos anteriores e pedimos a Deus. Vou fazer uma oração rápida. Senhor, ajuda-nos nesta noite, que nós possamos ter olhos para entender, para ver, que nós possamos ver com olhos do Espírito, que o Senhor possa tirar todo o véu do nosso coração, que nós possamos de verdade ver esse tesouro tão precioso que o Senhor falou que era para buscar acima de todas as coisas, que o Senhor colocou como essa pérola de grande valor. Nós queremos realmente ter isso no nosso coração, nós queremos ter essa paixão, que na verdade é o Senhor, o reino de Deus, é o próprio Jesus no nosso meio, mas nós queremos realmente entrar muito mais nisso, queremos experimentar e queremos ter uma visão maior. Por isso, pedimos a tua ajuda, porque sem o Senhor nós não conseguimos
ver e nem praticar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, é, essa essência do reino que temos falado já umas 2 aulas, pelo menos, assim, tentando focar no que é realmente a essência da igreja, a essência do reino, que a igreja, do ponto de vista de Deus, é inseparável do reino, mas o reino é maior do que a igreja, o reino é maior do que Israel, mas são inseparáveis. O propósito de Deus para Israel é inseparável do reino. O propósito de Deus, o que Deus quer com a igreja é inseparável. Não são dois propósitos, não são duas esferas. O reino é maior, é mais eterno, mais amplo, é mais extenso do que a igreja, mas as duas coisas são inseparáveis. Mas quando nós pensamos na essência, assim, todo o tempo da igreja, nós temos um foco diferente do que no tempo de Israel. Naquele tempo tinha uma terra, tinha um reino, um trono, leis, tinha aspectos que eram mais fáceis de identificar. Nós temos alguns aspectos na igreja também, eu quero falar um pouco sobre isso também. Mas estamos querendo entender que se não tiver a essência, se não tiver esse relacionamento, esse amor, essa mão dupla entre nós e Deus, se não tiver o amor fluindo para outras pessoas, nós não temos a essência, nós podemos ter um monte de coisas, e aí que entra assim nosso entendimento de igreja, que é de uma organização, que é de uma associação, que é participar de cultos, que é ter um pastor ou um padre, um líder, enfim, nós temos várias coisas que para nós identificam igreja. Tanto é só fazer um parênteses rápido, né? Isso acontece sempre, mas há poucos anos uma igreja aqui americana teve uma divisão e aí um grupo de irmãos, né, ficou junto e estávamos reunindo na casa do pastor. E, e aí as pessoas começaram a falar assim, mas quando é que nós ter a igreja? Quando é que nós vamos começar? Quando que nós vamos realmente poder ter uma igreja? Para eles ter uma reunião, estar juntos, adorando Deus, lendo a palavra, se relacionando em casa, para eles não era igreja. Então, nós temos essas coisas que assim, às vezes nós ficamos presos nesses aspectos exteriores. Mas, por outro lado, um ponto que eu queria colocar, que a gente até a gente colocou na parte que estudamos sobre Israel antes da vinda de Jesus, que Israel foi chamado para ser uma nação separada, um povo separado, mas o propósito de Deus não era e não é que seja um grupinho separado com o seu relacionamento com Deus, nem que seja uma nação, ou seja uma igreja, ou seja um grupo numa casa. O propósito de Deus é que a gente tenha essa relação com Ele, que encontremos o que realmente faz a vida da igreja, mas Deus não quer o propósito. Quando você pensa reino de Deus não começa pequeno, sim, mas a visão do reino não é um punhadinho de pessoas, nem uma nação e nem uma igreja. Isso não é. Quando Deus fala sobre o reino, ele está falando sobre o seu governo, o seu ambiente, sua vida fluindo para a terra toda e talvez para outros lugares. A gente não sabe o que vem aí na eternidade. Então, eu quero falar, sim, sobre esse aspecto. Como é que a gente encontra a essência, mas não fica preso nem a uma estrutura e nem a um grupinho pequeno. Não, eu descobri a essência, é amar a Deus. Tem pessoas que nem têm relação com outros irmãos. Eu na minha casa, eu e minha família, tá bom. Deus está comigo, onde tem 2 ou 3, tá bom assim.
isso não é a expressão verdadeira do reino de Deus. Então, eu quero começar lendo assim um texto bem interessante, porque eu quero colocar o dedo agora nesse aspecto. Como é que nós passamos de um pequeno grupo, se é ali que começa a igreja, se é ali que tem a essência da vida de Deus, uma verdadeira relação com Deus e um verdadeiro amor de servir, de amar outras pessoas. Mas se isso é o reino, se isso é a igreja, então por que que não pode ficar só assim? Por que que a gente não pode fazer? Ah, tá ótimo. Nós temos 10 pessoas, 15 pessoas, nós nos amamos, a gente come juntos, a gente tem muita comunhão. Tá bom, a gente não quer mais nada. Será que tem alguma coisa faltando? Então, eu vou ler um texto aqui em Marcos 4 para para servir como base para essa reflexão assim sobre como que um pequeno grupo, como que a essência começa com dois ou três, né? Lembramos sempre de Mateus 18, onde ele fala, onde dois ou três estão concordando, onde dois ou três estão reunidos, têm verdadeira comunhão, verdadeira união com Ele. Jesus está no meio, pronto, a igreja, e aí é o começo do reino. Então, Marcos 4, versículo 26 diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia. E a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, é o fruto que Deus quer. Se nós lembrarmos da figueira que Jesus procurou encontrar um fruto ali, só tinha folha, ele não gostou, ele falou assim: então, já que só tem folha, então ninguém nunca mais coma fruto de ti, porque Deus quer, o reino de Deus é algo que cresce e que dá fruto. Então, essa parábola é muito interessante porque ele fala assim: o reino de Deus é semelhante a uma semente. E você planta a semente vai crescendo nessas várias etapas até o ponto de dar fruto. Só que, lógico que o agricultor, ele tem que cultivar, ele tem que regar, mas o crescimento, como Paulo fala em 1 Coríntios 3, o crescimento é Deus quem dá. Então, o princípio que eu quero passar assim, é algo que a gente ainda precisa muito de ver isso funcionando. Claro que tudo que tem de verdadeiro valor é o reino de Deus. Tudo que tem de valor na sua vida, na minha, tudo que, assim, a verdadeira multiplicação da igreja ao longo dos séculos, tudo vem de Deus. Só que nós, como seres humanos, nós misturamos muito, nós queremos controlar, nós achamos que a gente pode começar a edificar e plantar igrejas e fazer a obra de Deus. A gente sempre pensa nesses termos. Deus nos chama para fazer a obra de Deus. E dizendo que, na verdade, o reino de Deus é uma semente e o agricultor, ele planta, mas ele levanta de manhã, ele dorme, ele levanta no outro dia, ele vai olhar, será que nasceu? E, na verdade, não foi ele que fez o crescimento, ele dá as condições, mas o crescimento vem de Deus. Então,
A mesma coisa, nós temos também mais ou menos a mesma ideia nas parábolas de Mateus 13, né? Quando Jesus fala sobre um grão de mostarda, que é pequenininha e que cresce, se torna uma árvore grande. E a ideia é assim, como que essa sementinha cresceu a esse ponto? E a mesma coisa do fermento. Então, o reino de Deus, ele tem que ter, para ser de Deus, para ser o reino de Deus e não só uma organização, uma associação, um clube, uma instituição humana, para não ser humano, ele tem que ter a semente divina e tem que ter o crescimento que vem de Deus, que é além da nossa capacidade. Se a gente tem que fazer tudo acontecer, tem alguma coisa errada. Nós, nós somos coparticipantes. Claro que Deus quer o nosso posicionamento, claro que Deus quer que a gente abra o coração, tenha terra boa no nosso coração, etc. Mas o reino de Deus é essa essência que estamos falando, mas se nós realmente, porque antes de falar amor por Deus, amor pelos irmãos, a gente consegue imitar, a gente tenta fazer, a gente fala que ama a Deus, a gente fala que tem isso, mas muitas vezes nós estamos ainda 90%, 80%, muita coisa ainda está acontecendo com nosso empenho e não pelo poder do reino de Deus. Porque se é o reino de Deus, então isso vai crescer. Um grupinho que está se reunindo numa casa, ou uma igreja, qualquer que seja o formato, na verdade, é por isso que nem Jesus e nem as cartas dos apóstolos, eles não definiram exatamente como é que devia ser a estrutura. Deus dá estruturas. Deus deu algumas orientações para a nação de Israel. E depois lembra, eles não ficaram satisfeitos com aquela estrutura de sacerdotes e juízes e não tem uma definição. Assim, a gente quer um rei, a gente quer um governo, a gente quer ver quem é, a gente quer que alguém vá à nossa frente, como as outras nações. Então, a igreja, como uma expressão do reino, ela tem estruturas. É necessário ter estruturas. Mas a estrutura, muitas vezes, ela acaba sendo misturada com nosso jeito de fazer. E aí ela se torna mais uma organização humana do que o reino de Deus. Mas quando tem, se nós pudéssemos entender como cultivar o nosso amor por Deus, se nós soubéssemos como cultivar o amor pelos irmãos, se nós pudéssemos cultivar a presença de Deus, não tem uma fórmula. Como é que faz para reunir numa casa e ter a presença de Deus? Então, é uma busca na nossa vida individual, é uma busca. Nós nos esfriamos, nós nos afastamos, nós começamos a fazer as coisas de uma forma mecânica. Mas se nós pudéssemos sempre voltar e focar nessa essência, o reino de Deus traz um crescimento que é aquilo. O agricultor, ele olha para a plantação e ele hoje, né, as pessoas estudam, sabem mais como que isso acontece, o que tem que fazer, quanto de água, quanto de adubo, etc. Mas, na verdade, nós não sabemos como a planta cresce, como germina, e não somos nós que produzimos isso. Então, a, a mente nasce por Deus e cresce. Então, nosso papel é cultivar, desenvolver o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com outros irmãos e permitir que essa vida do reino
começa a expandir e alcançar outras pessoas. E se não está acontecendo, como quando você tem uma planta, às vezes num vaso muito pequeno, não tem terra suficiente, quando uma planta não desenvolve, fica mirrada, começa a amarelar, você pensa, tem alguma coisa errada, preciso dar mais nutrientes, eu preciso dar condições para que essa planta possa crescer, mas o crescimento não é a gente que dá. Então, essa é a premissa básica, que se o reino de Deus estiver agindo, ele vai crescer e uma sementinha vai virar uma árvore grande, vai crescer, porque esse é o poder de Deus. É, então, Jesus falou, né, assim, quando as pessoas perguntaram de que jeito que vem o reino? Como é que a gente vai saber que vem o reino? E ele falou assim: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não é, olha que está ali, olha, está chegando no outro lugar, olha, tem uma igreja que faz assim, é só copiar o modelo deles. Não, o reino de Deus é essa vida interior. Então, esse é um aspecto muito importante. Eu queria tocar em uns outros pontos também, que a gente já mencionou. Um deles é que em toda a história, desde o Jardim do Éden, que tinha o reino no Jardim do Éden, mas o reino não estava na sua expressão plena, nunca chegou a uma expressão plena na Terra. Mas muito mais depois do pecado, a nação de Israel e agora a igreja, nós não temos o reino em plenitude. Quando nós temos uma expressão, mesmo quando nós estamos chegando perto e tem algo de vida, de verdadeiro, porque a tristeza é que muitas vezes Israel, como nação, não tinha nada. Estava lá na terra, tinha o templo, tinha os reis, mas não tinha nada de vida espiritual. Eles estavam afastados de Deus, tinham perdido a essência. Então, a igreja, muitas vezes, acontece a mesma coisa. Mas mesmo quando temos algo genuíno, nós sempre devemos lembrar do princípio de que o reino já veio, principalmente em Jesus, mas no Velho Testamento também tinha, né, a expressão do reino, mas principalmente em Jesus nós temos não uma sombra, mas temos Jesus falando assim, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Quando expulsava demônios, ele falou assim, o reino de Deus está no meio de vocês. Nessa passagem, Lucas 17, quando perguntaram quando que vem o reino, ele falou assim, o reino já está no meio de vocês. Só que não é o reino em plenitude. Então, essa tensão, que todos já ouviram, a gente não é um conceito novo, mas é uma coisa muito difícil da gente realmente saber como isso funciona na prática. Porque nós sempre ou pensamos que não tem nada e vamos esperar Jesus voltar, porque não dá para fazer nada agora, o reino é só depois que Jesus voltar, ou nós achamos que já podemos conquistar o Brasil do Senhor Jesus, vamos invadir todas as áreas, todas as esferas, e nós vamos trazer o reino de Deus para nós agora. Tem igrejas que são grandes, que multiplicam, que têm departamento, parece que já é o reino de Deus. Então, nós temos esses dois polos, esses dois extremos, uns achando que o reino está praticamente já chegou, e outros achando que o reino não dá para ter o reino agora, só depois. Então, nós precisamos entender que podemos ter um penhor, uma amostra, um sinal do reino, nós podemos ter experiências do reino agora. Jesus abriu o caminho para isso. Mas nunca, até Jesus voltar, nunca será o reino em plenitude. Ou seja, estamos experimentando algumas coisas agora, mas nós sempre estamos olhando para o futuro e na expectativa
e entendendo que o reino é muito mais do que nós temos agora. É muito mais pleno e nós estamos olhando para isso com esperança, né? Como fala em Romanos 8, esperança se o que você tem não é esperança, mas se você aguarda aquilo que virá, então você tem realmente uma esperança. Então, quando nós entendemos que o reino já veio, mas ainda virá, não é fácil guardar essa tensão no equilíbrio certo, mas é a chave para entender a nossa prática atual. E aí eu pergunto, essas coisas, essas respostas sempre são incompletas, eu não tenho a pretensão de dizer que isso é uma coisa assim perfeita, mas assim eu queria também colocar assim, o que nós podemos ter como reino presente agora? Até onde vai o nosso limite? O que nós podemos dizer? Em que sentido nós podemos dizer que temos o reino agora? Qual é o aspecto, né, do reino que já veio? Quando Jesus falou as profecias, né, que a profecia de Isaías 61, que estava se cumprindo na vida dele, ele falou assim de cura, de libertação, de demonstração de compaixão, de libertação dos cativos, né? Então, esse aspecto assim de uma vida que estava transbordando do amor de Deus para as pessoas. Então, mas eu queria começar assim com a ideia de Efésios 1, versículo 14, 15 por ali, que fala que o penhor da nossa herança é o Espírito Santo. Então, quando Jesus estava na terra, o reino de Deus era ele, porque ele tinha a relação com o Pai, esse ambiente, essa conexão entre ele e o Pai no céu, ele na terra. Então, tinha uma conexão que trazia o reino de Deus para a terra. O reino de Deus estava nele. E depois ele disse: Eu vou embora, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então, Paulo diz em Efésios 1 que nós recebemos, quando nós cremos na palavra, nós recebemos o Espírito Santo, que é o penhor, que é como a primeira parte da nossa herança. E muitas vezes nós pensamos, o Espírito Santo, claro, são dons, o Espírito Santo é poder para fazer alguma coisa, mas, acima de tudo, o Espírito Santo é a nossa conexão com Deus e a nossa conexão um com o outro. Então, por meio do Espírito Santo, assim como Jesus trazia o ambiente do reino de Deus, que estava, que ele era o canal, ele era a via por onde passava essa conexão. Agora nós temos o Espírito Santo e Jesus falou assim: eu preciso ir embora para que o Espírito Santo possa vir, porque o Espírito Santo não tem limite de um corpo físico como Jesus tinha. Então, por meio do Espírito Santo, nós temos exatamente esses aspectos que temos falado, que é a conexão com Deus, a comunhão com Deus, o amor por Deus, e lembra que nós sempre, isso é uma característica humana, nós sempre vamos tentar reduzir as coisas espirituais a um ato exterior. Os atos são importantes, por exemplo, a oração, a leitura da palavra, mas você pode fazer oração, você pode fazer leitura da palavra, você pode cantar louvores, você pode estar junto com outros irmãos e não ter a essência. Então a gente sempre tem que procurar Deus. Eu quero te conhecer de verdade. E é o Espírito Santo que nos conduz a isso. Então, o reino presente é por ação do Espírito Santo, ele é o começo, como Joel fala: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, porque
Essa é a chave para a vinda do reino de Deus. Sem o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, não vai ter reino, nunca vai ter reino. Então, nós temos comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, o amor é derramado para fluir para outras pessoas, e por meio do Espírito Santo, tem o poder de levar o amor de Deus para trazer curas, para trazer libertações e para fazer manifestações do reino de Deus na terra. E nós sempre imaginamos uma das coisas assim que é mais forte nessa questão, quando é que o reino de Deus realmente está presente numa medida, numa pequena proporção que seja, quando é que o reino de Deus está presente? Quando há a expressão verdadeira, é uma expressão de comunidade. A comunidade, né? E aí é só ler Atos 2, os últimos versículos de Atos 2, Atos 4, ninguém pensava que nada era seu, compartilhavam os bens. Essa era a manifestação poderosa do Espírito Santo produzindo comunidade. E a comunidade alcança e se expande. É um crescimento que vem não de marketing ou de estratégias nossas, mas que vem realmente de uma vida que flui. Então, essa é a ideia, né? De que nós precisamos focar naquilo que é a essência. A essência é liberar a vida de Deus por meio da nossa conexão com Ele e liberando o amor de fluindo. E isso é fácil de falar, mas isso nós, quem está nessa jornada há muitos anos sabe, sim, nós estamos buscando isso. Quando eu era garoto, adolescente, jovem, com meus pais, eu estava buscando, Deus, como é que acontece isso? E é uma busca constante, né? Mas é possível. É claro que sempre numa medida, nós não temos a plenitude, mas existe uma medida para isso. Agora, eu vou falar mais alguns aspectos, né, para deixar o terreno bem preparado para a gente, na próxima vez, a gente trazer esse para um final da igreja e do futuro. Não estou prometendo que consiga terminar na próxima vez, mas eu espero que sim. Mas o reino, como nós temos falado, teve duas grandes etapas na história. Antes da primeira vinda de Jesus, com a nação de Israel, com ênfase maior na sua expressão física, visível, um povo guardando a lei, um templo físico, uma terra física, um rei sentado no trono. Então, a ênfase, nós vimos que mesmo naquela época, só pessoas como que realmente tinham algo, que começaram a ter um relacionamento com Deus verdadeiro, a amizade de Abraão com Deus, de Moisés, de Davi, de homens assim, Samuel, aí tinha expressões verdadeiras do reino. Mas a manifestação do reino era através de um reino físico exterior. E a gente sempre, eu por muito tempo pensei, bom, isso era só porque Deus queria mostrar como fosse uma maquete, ou uma pintura, ele queria mostrar alguma coisa, mas a realidade é interior. Sim, é interior, mas Deus, para trazer o seu reino, a expressão ainda terá que ser, o desejo de Deus é que o reino tenha uma expressão visível, concreta, palpável, tudo mais. Mas da primeira vinda de Jesus para frente, a ênfase já não era nesse reino exterior, é no reino interior. Porque, de fato, esse reino exterior, se não tiver o interior, não vai ser verdadeiro. Só que hoje, né, a igreja tem mais a ideia de um reino interior, tem a igreja, tem a estrutura da igreja,
que são nossas estruturas, e que muitas vezes nós também confundimos com a realidade, mas a ênfase verdadeira é o reino interior. E Deus agora, no fim, ele quer juntar as duas coisas. Então, isso é uma preparação para a gente falar um pouco mais para frente sobre como Israel entra nessa história. Mas o outro aspecto que eu quero colocar, que a gente também aprende com a nação de Israel, com as etapas, é que existem três fases, três etapas na manifestação do reino. Que nós vamos usar isso primeiro no caso de Israel, de um reino visível. Nós vemos que pela história de Israel, eles ficaram desde o Egito, chegando à Terra Prometida e até chegar em Davi e Salomão, eles estavam construindo. Então, tem uma fase, a gente pode chamar a primeira fase de conquista e edificação. Eles tinham que conquistar a terra, eles tinham que edificar, eles tinham que desenvolver a aliança, tinha que, assim, tudo uma longa etapa de construção. Depois, como sempre acontece, muitas vezes acontece dentro de uma igreja, da vida, na nossa vida individual, de um movimento, isso acontece hoje. Tem a fase de construção, de ser pioneiro, de desbravar territórios novos e de descobrir como é que faz construção, chegar ao ponto de realmente ter algo genuíno. Só que o reino é aquela realidade que rapidamente foge ao nosso controle. Quando nós pensamos que temos, quando pensamos que agarramos, se o coração facilmente se eleva, não depende mais de Deus, eu sou um pastor, um mestre, um apóstolo, um missionário, seja o que for, eu aprendo como fazer, faço a obra de Deus e acabo fazendo sem esperar essa vida, esse crescimento, essa ação do Espírito Santo, e se torna uma obra humana. Então, a segunda etapa é uma etapa de declínio, de perda, de cativeiro, mas é uma etapa também em que Deus vai aperfeiçoando, Deus vai tratando, Deus vai corrigindo, tratando o fracasso humano, e isso no Antigo Testamento eram etapas longas, né? Um tempo com o reino de Davi e Salomão, depois séculos de um reino dividido, depois cativeiro, mas na nossa vida, esses ciclos podem acontecer mais rápido. Então, tem uma fase de uma igreja que está crescendo e construindo e conquistando, mas depois tem uma fase de declínio, de esfriamento, de perda. E nessa etapa de perda, Deus vai mostrando, tá vendo? Você achou que tinha o reino, mas o reino, o que você tinha era só uma primeira etapa, era um penhor, era uma parte incompleta. Você achou que já tinha chegado, mas não tinha. E Deus começa a mostrar com mais clareza o que é que nós realmente estamos esperando. Então, isso corresponde ao tempo do Antigo Testamento, que os profetas mostraram a correção, a disciplina de Deus, mas mostravam também a esperança daquilo que viria. E depois nós temos uma terceira etapa, que é uma etapa de restauração. Nessa etapa de restauração, eu estou falando assim, o ideal, né? Nem sempre acontece dessa forma, mas quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos mais na dependência de Deus, quando nós aprendemos as lições daquilo que nós perdemos durante o tempo de declínio,
Então, aí existe um período de restauração muito mais madura do que a primeira etapa, em que nós entendemos o equilíbrio, temos alguma coisa, se estudar o tempo de Esdras, de Zorobabel, eles tinham uma restauração, mas era muito modesta. E Deus estava dizendo assim: isso aqui é apenas uma amostra, porque o verdadeiro vem lá na frente. Então, são essas 3 etapas que eu acho que é muito importante a gente entender. Estamos continuamente passando por essas etapas em que Deus está nos levando a construir. Existem momentos na nossa vida individual e coletiva em que nós precisamos realmente desbravar, conquistar, avançar, edificar coisas, porque Deus quer. E o ponto que eu quero deixar é que esse 2 ou 3, essa essência, nós temos que buscar com todo o nosso coração. O objetivo de Deus não é que fique só os 2 ou 3 e eu estou muito satisfeito porque eu estou em comunhão com Deus e para mim já está bom. Não, o reino de Deus tem uma manifestação, tem uma consumação, tem uma plenitude que é muito além daquilo que se experimenta num núcleo pequeno. Por isso que Jesus falou assim: tem que buscar o reino, é o tesouro, não é para nós. O reino é algo que Deus quer. O reino é o prêmio para Deus. Jesus vai voltar e todos os reinos, tudo vai convergir em Jesus, e Jesus vai pegar esse presente e vai entregar ao Pai. E falar assim: esse é o que o Senhor queria por todos os séculos, está aqui, pronto. Então, o reino é algo que esse desejo, essa esperança, é algo que nós precisamos ter sempre no nosso coração. O reino é o bem precioso, é muito além do que qualquer coisa que nós temos agora, mas nós não vamos ficar assim: agora não tem reino, eu tenho que esperar Jesus voltar. Não, Deus queria que o remanescente que voltou da Babilônia construísse uma casa muito, muito inferior, uma casa. O pessoal chorou de tanto que era inferior à casa original. Mas a casa precisa, nós temos esse encargo de buscar com essa essência, deixando Deus agir, mas buscando, nosso coração deseja algo muito além. Então, é uma tensão, e o ser humano não gosta de tensão. A gente gosta, assim, de lutar por um tempo, de conseguir. Eu queria comprar uma casa, eu fico, seja 10 anos trabalhando, me sacrificando, mas eu consegui a casa, pronto. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus está lá na frente, mas ele tem uma expressão presente. Ele tem uma expressão que ele deseja que seja desenvolvida agora. Então, por todos esses aspectos, o Espírito Santo agindo, a multiplicação da vida em nós, não é uma questão de satisfazer o nosso anseio, a nossa necessidade pessoal, mas Deus, nós não temos capacidade de produzir o reino que o Senhor está buscando em plenitude, mas nós temos algo, o Senhor deu algo para nós aqui agora. E o cultivar da vida de Deus, a vida em comunidade, aquele grupinho briguento lá dos Condes Zinzendorf, dos Morávios. Eu sempre uso isso como exemplo, porque eles redescobriram o amor por Deus através da ceia e a revelação da morte de Jesus. Eles redescobriram a conexão com Deus, superou todas as suas divisões, e um pequeno grupo começou a ver, de fato, eles estavam morando numa mesma
propriedade grande do Conde Zinzendorf, mas eles começaram realmente a viver como uma família, e isso os levou até os confins da terra. Então, a visão do reino é algo que tem que realmente encher o nosso coração. Então, tem o reino já, é necessário experimentar, é possível experimentar, não é uma invenção, uma estratégia, uma organização, uma coisa humana que nós vamos conseguir fazer. A gente não consegue fazer comunidade, a gente não consegue fazer a igreja funcionar do jeito que deve ser, mas ele consegue, usando a nossa vida, ele consegue. E tem, é imprescindível a experiência do reino na sua dimensão, já para que o reino possa vir no futuro. E é essa tensão que a gente vive. Senhor, como que o reino é edificado? Não é um sonho meu, não é um ministério meu, não é copiar uma fórmula, não criar uma igreja grande, ou seja qual for nosso plano. Pode ser tudo isso, mas tem que ser algo gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ele quer construir alguma coisa. E o que ele está construindo agora não vai ser o pleno ainda, não vai ser, mas vai ser a semente, como nós começamos em Marcos 4, vai ser a semente que nasce, nós não sabemos como, que cresce, nós não sabemos como, mas que tudo isso é fruto de cultivar, de estar à disposição, de ser conquistado pela visão do reino de Deus, e é um grande mistério, e por mais que eu tente explicar, é claro que eu não vou conseguir colocar em termos acessíveis, mas eu espero que você seja também fisgado com, eu sei que já estão fisgados com essa visão daquilo que Deus quer fazer, mas que depende de algo que ele também vai fazer entre nós agora, né? Então, é basicamente até aqui que a gente pode ir hoje, né? Não sei se querem fazer algum tipo assim de comentário, mas eu sei que tem muitas perguntas e que a gente não sabe exatamente como praticar tudo isso, mas é, tem essas tem esse caminho, né? Que é muito simples, é muito modesto, é muito colocando nossos olhos naquilo que realmente Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Os discípulos tinham que esperar em Jerusalém, esperar a vinda do Espírito, esperar em Deus, depender de Deus, cultivar o relacionamento com Ele e esperar que o que Ele faz realmente vai alcançar, vai expandir, vai produzir fruto e vai chegar ao ponto que Deus quer. Agora, tem várias etapas e, e uma delas, eu vou só dar já um spoiler para a próxima vez, né? Já mencionamos isso na última vez, aquele livro que eu sempre falo, né, O Reino de Ponta Cabeça, e o último capítulo, que é muito especial e que fala da bacia e fala da cruz. A Bíblia fala, né, nós vamos mostrar isso, tá? Esses textos estão no esboço já, mas essa semente do reino que cresce, ele já cresce através do processo de morte. Uma semente só nasce quando cai na terra, como Jesus falou, e morre. A semente morre. Mas qual que é o ciclo? O que vai trazer o reino de Deus? Exatamente como Jesus. Jesus foi gerado sobrenaturalmente, então a semente nasceu, ele foi a encarnação de Deus, a expressão perfeita de Deus na terra,
e cresceu, exerceu seu ministério, demonstrou totalmente o que Deus queria que fizesse, enviado, mas a mesma semente que nasce, como fala em Marcos 4, nasce, cresce, desenvolve, desabrocha, produz fruto, e o que vai acontecer com o fruto? O fruto que tem uma semente vai morrer de novo. Jesus é a semente que deu fruto em nós, está dando fruto até hoje, mas esse fruto, que é a igreja, que é a noiva, que é a lavoura de Deus, que é a casa de Deus, esse fruto que Jesus gerou em nós, está ainda na fase, porque cada um tem seu tempo de crescer, de dar fruto e tal, mas estamos falando sobre o plano de Deus como um todo. Esse reino, essa manifestação do reino, vai chegar ao ponto em que também vai morrer para dar fruto para a vida eterna. Então, isso faz parte também desse processo que Deus está gerando em nós. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso da próxima vez. O Christopher, eu só, na realidade, eu só conferi se o que eu pensei enquanto você falou está correto, né? Então, quando você citou Joel, lá do derramar do Espírito Santo, né? Hoje, por uma série de razões, a gente entendeu, né, que o Espírito Santo foi derramado e é assim mesmo na igreja, e fica uma coisa muito restrita para a igreja. Mas lendo lá a ideia, né, aquilo que está em Joel, fala de que vai derramar sobre toda a carne, né? Fala de uma transformação, os jovens, os velhos, fala que vai ter sinais, né, nos céus, tal. E quando a gente lê que isso aconteceu lá nos dias da primeira igreja, nós vemos que quando o Espírito Santo veio, houve uma transformação não só interior, mas exterior, na forma deles viverem, né? Então, assim, houve uma manifestação. Então, hoje, será que nós também não precisamos corrigir isto, né? Esse entendimento que a gente tem do Espírito Santo, que é uma coisa da igreja interno, e entender que o Espírito quer fazer nos nossos dias e preparando essa volta de Jesus, não é um derramar que sai de dentro da igreja e atinge, né, as outras pessoas, muda uma forma de viver. Será que a gente não precisa ampliar a nossa, não é corrigir, ampliar esse derramar do Espírito Santo? Sim, eu concordo plenamente. Na verdade, assim, nossa visão do que o Espírito Santo tem feito é genuíno, graças a Deus por tudo que o Espírito Santo fez na nossa vida, mas hoje, assim, normalmente a experiência que as pessoas têm, eu fui batizado no Espírito Santo, tem sido algo tão limitado, às vezes tão não muda a vida, não muda, não afeta, então não é realmente um derramamento, é um toque, sei lá, Deus age na vida de cada pessoa e graças a Deus pela ação dele. A semente está em nós, tá na igreja, mas assim, eu anseio por um derramar muito mais poderoso na minha vida e também, como você falou, que não fique restrito para um grupo pequeno. A minha visão, há muito tempo, tem sido assim, de que, assim como Deus pegou uma naçãozinha, Israel, um povinho, mas nunca foi o propósito que se limitasse a eles, era para eles serem
uma nação de sacerdotes, que eles pudessem trazer a presença de Deus para o resto da humanidade. Então, acho que a profecia de Joel é nesse sentido mesmo, né? Assim, de algo que, lógico que nem todos vão abrir o coração para isso, mas assim, o derramamento vai ser aberto, vai ser uma fonte aberta e disponível para muitos povos e, e depois que Jesus voltar, mais ainda, né, vai alcançar todas as nações mesmo, né? Mas a gente aguarda realmente uma coisa muito mais ampla, né, do que nós já experimentamos. Ô, Carlos, deixa eu só falar uma coisa também antes de terminar. Eu queria estender minha gratidão a todos vocês. Eu recebi uma visita muito inesperada essa semana aqui em casa, com um presente, vários presentes de gratidão, de amor. E é algo que, lógico, que não precisaria de nada disso. Eu me sinto muito bem recebido, acolhido por vocês. É sempre um grande privilégio poder compartilhar. Estou fazendo o que eu amo fazer. Não é nenhuma tarefa, né, estar aqui com vocês, mas me tocou muito, foi totalmente inesperado e foi assim algo que trouxe o amor, o carinho de vocês. Então, assim, eu quero agradecer e é algo que realmente toca profundamente a mim, a Maricela. Foi uma coisa que nos abençoou e que nos fez sentir mais ainda o amor e o carinho de vocês. Então, muito obrigado a cada um que de alguma forma participou disso e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês ricamente. Muito obrigado. Queridos, então, beijo. Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Obrigada.